Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, tudo bom, Cássia? Boa tarde também para os ouvintes e para quem nos assiste. Vera já nas nossas telas para falar conosco a respeito do impasse entre os poderes, né, Vera? Um dos lances mais recentes aí desse impasse, o voto monocrático do ministro do Supremo, Cristiano Zanin, bloqueando lá a decisão do Congresso de desonerar a folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia. É um pedido que não suspende o que a gente tem, o pedido de vista que foi feito depois disso, não suspende essa decisão do Zanin, essa decisão do voto monocrático. E aí a gente tem essa tensão ficando cada vez maior entre os poderes, Vera. A partir disso e a partir de agora, dá para melhorar esse ambiente político? Se dá para fazer isso, como fazer? Aliás, já se você tiver essa resposta, o governo vai ligar para você para perguntar como faz. Exatamente, Cássia. Portanto, não precisam me ligar. Podem me ligar para dar informação, mas para perguntar isso, não liguem, porque eu também não tenho uma resposta concreta. Eu acho que dá mais para a gente arriscar o que não funciona, né? E me parece que a justiça, para fazer o que o Pacheco chamou de terceiro turno de uma decisão, não é o meio mais apropriado para você ficar bem com o Congresso. Pode até ser o meio mais apropriado para você fazer valer a sua posição numa questão específica como essa das desonerações. O governo tende a ganhar no Supremo. Escrevi isso na sexta-feira, estava tudo se encaminhando para isso, já havia uma semi-maioria ali formada quando o ministro Fux pediu vista. Portanto, ele deu a entender que ele votará com as empresas, votará com o Congresso, votará pela manutenção da desoneração das empresas e dos municípios, e abrindo, portanto, uma divergência, porque a gente já tem lá 5 votos depositados no sentido contrário, no entendimento do governo de que as desonerações devem cessar agora. O pedido de vista do ministro Fux não fica muito claro qual é o objetivo, pelo menos para mim, porque justamente a liminar continua vigorando. Então, as empresas, teoricamente, têm de voltar a recolher os tributos sobre a sua folha de pagamentos e os municípios têm de voltar a recolher contribuição previdenciária que também estava suspensa, esses municípios pequenos e médios. Mas o ministro parece apostar que tem alguma negociação a ser feita, ou parece querer esperar o recurso do Congresso, dá tempo ao Congresso de recorrer para que outros ministros possam analisar as razões do Congresso e aí formar uma maioria para um outro lado. Então ele pediu vista antes de ter uma maioria formada, talvez na expectativa de que o recurso do Congresso ou justamente a observância de que o clima ficou pior para o governo possa levar a um outro desfecho. Mas lá no Congresso as coisas seguem muito tensas. As declarações dadas pelo presidente do Senado foram muito duras, mais duras do que o governo esperava. Eu ouvi isso de líderes governistas e de ministros que o Pacheco carregou nas tintas mais do que o governo imaginava. Não achavam que ele fosse pegar essa questão para si com tanta firmeza como ele fez. Ele ficou muito contrariado, principalmente pelo fato de o governo ter recorrido no mesmo dia em que estava pedindo arrego na questão da sessão do Congresso, pedindo para adiar a sessão do Congresso de análise de vetos. Ele concordou e no mesmo dia o governo foi à Justiça. Então, ele está muito contrariado e o governo teme, Cássia, que venha um troco numa medida que está agora no Senado, porque na semana passada a Câmara votou a prorrogação do PERSE, aquele programa do setor de eventos, com algumas concessões ao governo, ou seja, uma reoneração gradativa, o fato de que nem todos os ramos de atividades vão ser beneficiados, etc. E o temor do Palácio é que no Senado todos esses ganhos se percam e simplesmente se prorrogue o PERSE nos termos antigos, mostrando ao governo que se ele não quer negociar no parlamento, o parlamento vai impor novas derrotas a ele. Então é por isso que o Lula hoje está chamando vários ministros, ele viu o tom do Pacheco, viu que a coisa ficou meio feia, está tentando dar uma rearrumada
na articulação política. O Haddad é uma peça nessa rearticulação e é uma peça importante também porque todos esses projetos dizem respeito à pasta dele. Chamou o Luiz Marinho porque tem lá em Cala. Perdemos aqui o áudio da Vera, na hora que ela estava falando dos ministros chamados, e aí ela vai falar do Luiz Marinho, que também foi chamado. Mas deixa eu ver aqui. Voltou. A gente teve o corte com você, Vera, na hora que você estava falando, chamou também o Luiz Marinho. Porque o projeto dos aplicativos ali da regulamentação do serviço por aplicativos para os trabalhadores está muito mal encaminhado também no Congresso. É outro projeto em que o governo tem sério risco de ser derrotado. Então, o Lula chamou o Marinho para saber como está a negociação desse projeto e o que pode ser feito para evitar uma nova derrota. Então, certamente, essas audiências de hoje do presidente mostram que ele está preocupado, porque a semana passada era para ser um aceno pela negociação com o Congresso e ela terminou pior do que começou nesse aspecto. É isso, Vera Magalhães, vamos ver o que sai aí dessa reunião, mas cá entre nós, hoje é um dia difícil para ter esse emprego aí de ministro, porque não tem muito que os ministros possam fazer rapidamente para tentar resolver essa questão, que é muito mais complicada e profunda, né? O que eles podiam fazer era antes, Cássia. Tanto o ministro da AGU, quanto o Haddad, quanto o Padilha, quanto o ministro Lewandowski, que o Lula também recebe hoje, dizerem, olha, presidente, talvez não valha a pena recorrer à justiça, talvez seja melhor aceitar essa derrota e buscar o dinheiro em outro lugar, porque afinal de contas o Congresso já se manifestou 4 vezes a esse respeito, é uma convicção muito firmada lá, vai nos atrapalhar em outras agendas, mas não parece que foi isso que eles fizeram. Tanto a AGU quanto a Fazenda parecem ter opinado a favor de ir à justiça e mostrar ali a ferro e a fogo, que eles acham que é inconstitucional, etc., mesmo com argumentos dos dois lados em relação a essa questão da constitucionalidade. Então, a opinião foi por comprar essa briga. Todo mundo sabia que isso acerraria os ânimos. Escrevi uma coluna a esse respeito na semana passada. O ministro Fernando Haddad não gostou muito da coluna, achando que a questão política não é o que conta é se é constitucional ou não, é fazer cumprir a lei de responsabilidade fiscal, mas aí depois vieram as declarações do Pacheco, e aí acho que eles viram, opa, talvez realmente, não tenha caído muito bem. É isso. Vera Magalhães, logo mais de volta à nossa programação, mais tarde, tem mais Viva Voz, dentro do Ponto Final, com a Carol Moran. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde, Cássio. Um ótimo jornal para você e uma boa semana para todo mundo. Obrigada.